Aqui o curso de vocês. Aqui o módulo, né? Promoção da saúde. Vou ligar aqui a câmera. Vai ficar só a apostila aqui. Esse aqui é o nosso sumário, né? O que nós vamos estar estudando. Todo mundo está conseguindo ver? Sim, sim. Bom, beleza, vamos lá. Todo tipo de qualquer conteúdo, a gente começa aí pela introdução, né? Que é um breve relato, um resumo, né? Do que nós vamos ainda falar. É como se fosse alguns spoilers, né? Do assunto. Então, vamos lá. Os trabalhadores de qualquer profissão podem ser confrontados com uma multiplicidade de perigos no local de trabalho. A saúde e a segurança no trabalho identificam e avaliam uma vasta gama de potenciais riscos no local de trabalho, exigindo intervenções desde a prevenção de acidentes, bem como os riscos existentes. Que é isso? Vamos lá entender o que o texto está trazendo para a gente. Essa multiplicidade de perigos, tá, gente? A gente leva como base aí a matriz dos agentes ambientais, que é algo que a gente vai ver lá na frente. Tá? Lá a gente vai conhecer os riscos do agente ambiental, do agente físico, do agente químico, do agente biológico, do agente ergonômico e do agente mecânico. Por isso que o texto ele trouxe esse termo, né? Multiplicidade de perigos. Só que quando a gente fala sobre situações ocupacional, perigo ocupacional, risco ocupacional, agente ocupacional, a intenção, a terminologia da palavra ocupacional se remete a trabalho, tá? Quando a gente vai estudar aí a medicina ocupacional, a gente vai ver aí, a gente vai estudar, na verdade, De Morbis, que é o livro de Bernardino Ramazzini. A gente vai ver também daqui, logo a seguir, que ele foi aí um professor da medicina ocupacional. Então, sempre quando ele chegava com algum paciente para fazer consulta, né, ele usava a terminologia ocupacional. Então, qual é a sua ocupação? Tá? Então, toda a terminologia, quando a gente falar ocupacional ou ocupação, remete ao trabalho que a pessoa executa. Tá bom? Então, a medicina ocupacional ela vai ser a medicina que trabalha, que estuda aí a saúde dos trabalhadores. Tá? E decorrente a essa gama de riscos, tá? Algumas intervenções elas precisam ser realizadas. Tá bom? Qual é o intuito dessa intervenção? A prevenção de acidentes ou
a prevenção de doenças ocupacionais. Inclusive, quem puder anotar, nosso trabalhinho para a semana que vem é a diferença entre a doença ocupacional e a doença profissional. Tá? Mas eu vou colocar no grupo depois para vocês também pesquisarem direitinho. Por quê? As situações das doenças, elas são muito parecidas. Em algumas vezes elas causam aí até algumas confusões básicas. Isso é muito comum acontecer, porque elas são muito similares. Tá? É responsabilidade de todos prestarem atenção sobre os perigos laborais e fornecer orientações práticas que poderão prevenir tais acidentes. Vamos lá. Perigo laboral, perigo no ambiente de labor, no ambiente onde você executa o seu trabalho. Então, na área da enfermagem, a gente tem muitos riscos, gente. Muitas situações de exposição a riscos biológicos, exposição à radiação ionizante ou não ionizante, depende muito aí de onde você vai estar trabalhando, tá? E isso pode gerar aí problemas de saúde a longo prazo, que a gente diz, que a gente nomenclatura, que são os efeitos crônicos de exposição, ok? A segurança do trabalho consiste em uma ampla área de atuação e deverá considerar aspectos como a promoção e manutenção dos mais elevados níveis de bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores de todos os setores de atividade, seja no serviço público ou privado. Então, vamos lá entender um pouquinho isso aí. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Pode pedir licença aqui e falar, tá bom? Então, se não entender alguma coisa que eu falar, vocês podem dizer aqui, tá bom? Porque eu não sei como é que o meu áudio está chegando até vocês. E se porventura alguém não entender, é só falar também que a gente repete, tá? O meu intuito, tá, pessoal, não é que vocês decorem texto. O negócio de decorar texto aí já ficou no passado, tá? O intuito é você entender. Existe uma diferença muito grande quando você decora e quando você aprende, quando você entende de determinado assunto, tá? O texto ele fala a promoção e manutenção de quê? Do bem-estar físico, da fisiologia, fisionomia do trabalhador. Por exemplo, o profissional da enfermagem hoje ele está recebendo uma carga gigantesca de trabalho, devido à questão aí desse período pandêmico que a gente ainda está passando. Então, a situação de bem-estar dos profissionais da saúde está quase zero. Alguns profissionais da saúde faleceram, perderam a luta contra o Covid. Outros desistiram, não tiveram a estrutura emocional para suportar as situações. Né? Então, muitos adoeceram, muitos tiveram problemas de coordenação motora, alguns tiveram algumas síndromes, crises de pânico, e por aí vai. Então, a questão do bem-estar físico é muito ligada a isso, a ausência de doenças físicas, tá? E a parte mental, a parte psicológica desse profissional da enfermagem.
Eu digo que o único lugar que a gente não pode adoecer é a nossa mente. Porque é ela que controla todo o nosso corpo. É a nossa mente que nos faz entender as situações, a dimensão dos problemas, né? Então, se a nossa mente adoecer, a gente vai ter um desequilíbrio completo. A gente vai ter um desequilíbrio no nosso físico, consequentemente, o desequilíbrio na parte mental e na parte social. E eu vou um pouquinho além. A gente acaba tendo aí um desequilíbrio na saúde financeira, na saúde social, né, que o texto já trouxe isso, na saúde íntima, na saúde familiar. Então, aí, uma situação que acontece dentro do ambiente de trabalho, ele pode interferir diretamente lá no conforto da tua casa. Não sei se alguém já passou por isso em alguma situação, de estar com uma carga de trabalho tão grande, estressado, que chega em casa, você só sabe brigar com o marido, brigar com a mulher, ser rude com os filhos, com alguém, com o pai, com a mãe. Então, nem quer conversar com ninguém. Isso é um estágio, né, onde a pessoa está começando a ter aí um indício de algum problema de saúde mental. Pode ser síndrome de pânico, depressão, pode ser uma infinidade de coisas. E com isso, atinge diretamente nosso bem-estar físico. Eu tenho um bordão que fala, eu já vi isso muito em filme, de falar assim, mente sã, corpo sã, né? Ou seja, se a mente está ok, se o psicológico está ok, automaticamente o meu corpo também vai estar ok. Ele vai estar reagindo ok, né? E tem a questão da vida social. Isso foi muito atingido nesse período de pandemia. As pessoas se afastaram. Algumas pessoas tiveram vários surtos psicóticos decorrente aos lockdowns. É tudo fechado, ninguém pode visitar ninguém, ninguém pode sair na rua até tal hora, só pode sair se for para comprar comida, ir para o hospital, alguma coisa assim, eram os serviços essenciais, né? Fecharam academia, fechou bar, fechou boate, fechou tudo. Então, a nossa saúde social ela foi também comprometida. E nós, da segurança do trabalho, nosso foco é trabalhar esses três pilares, o físico, mental e social do colaborador. Como é que a gente faz isso? Através de boas condições de trabalho. Tá? Um ambiente que seja salubre, um ambiente que seja confortável, que seja aconchegante, um ambiente onde eu consiga produzir, onde eu consiga executar a minha atividade com maestria, que eu consiga fazer minha atividade aí com 100% de concentração, com certeza do que eu estou fazendo, né? Então, isso aí envolve muito a questão social, de eu poder ver meus amigos, ver meus colegas de trabalho, poder visitar outros departamentos da empresa, outros setores. Então, tudo isso aí infringe dentro da saúde social. Ok? A prevenção para os trabalhadores
de efeitos adversos para a saúde decorrente das suas condições de trabalho e a proteção dos trabalhadores no seu ambiente de trabalho devido aos riscos resultantes das condições prejudiciais à saúde. Vamos entender melhor isso aí. Isso aí, essa parte que eu acabei de ler, ela vai muito de encontro com o trabalho que nós vamos fazer aí no período que a gente não estiver em aula, que é pesquisar a diferença entre doença profissional e doença ocupacional, tá? Vocês estão conseguindo me compreender bem, gente? Sim. Não, tranquilo. É que não sei se acontece muito com vocês aí da conexão cair. Aí volta e eu vou estar perguntando aqui para vocês só para confirmar mesmo que está logado aqui o link da aula ainda. Proteger os trabalhadores no seu próprio ambiente de trabalho. Por quê? Alguns ambientes de trabalho, gente, eles geram riscos, eles geram condições inseguras, insalubres, situações perigosas, né? Só pelo fato da pessoa executar a atividade dela. Ela precisa executar a atividade dela, ela precisa executar naquele lugar, e só isso é um fator simples e básico para ser um ambiente que possa prejudicar a saúde desse colaborador, por exemplo. Um exemplo muito prático disso é a insalubridade, tá? A insalubridade. Vocês já ouviram esse termo? Insalubridade? Sim. Ok. E o que é a insalubridade para vocês? Alguém se arrisca a dizer? Professor, eu trabalhei na área da saúde como recepcionista e eu não trabalho em caso de uma TB, que é a tuberculose, né? Várias outras doenças que podem ser transmitidas pelo ar, por outra. Muito bem. Mais alguém? Eu gosto que vocês participem, tá, gente? Mais alguém que consiga falar algum conceito de insalubridade? A insalubridade, ela se refere ao lugar, ou que não é bom para a nossa saúde, que pode causar doenças. Então, E muito bem. É tipo assim, professor, as pessoas que estão em risco, né? Muito bem. Mais alguém? Então vamos prosseguir.
Tudo que vocês falaram aí sobre insalubridade é um pouquinho de tudo isso aí, tá, gente? A insalubridade são condições que são geradas no ambiente de trabalho que podem podem ser prejudiciais para o colaborador. Isso se tratando de uma exposição prolongada, uma exposição aí por anos, ou, dependendo do tipo de risco, por alguns dias, meses. E a insalubridade, ela é um fator que o risco X a qual você está exposto, foi feita uma medição e ele está acima do limite de tolerância da saúde. Bora entender melhor. A colega colocou aí a situação na recepção, né? Ela faz aí ela recepciona todas as pessoas. Esse lugar que você trabalha é um lugar de saúde ou é um órgão comum? Está dando para ouvir. Cortou um pouquinho o teu áudio. Está dando internet, não deu para entender nada do que você fala. A colega aí que Andresa, é a internet, recepcionista. Andresa. A colega que é recepcionista, ela trabalha numa recepção de um posto de saúde ou é de uma loja, de um órgão público, por exemplo? Acho que ela não compreendeu, mas vamos seguir. Por exemplo, bora imaginar uma recepção no ambiente. Tá. Vamos imaginar que você trabalha aí num posto de saúde, recebendo todas as pessoas, prestando o primeiro atendimento, prestando as informações necessárias, fazendo ali, né, todo o dever de recepção. Você é uma das pessoas que vai ter o primeiro contato com o paciente. Certo? Então, automaticamente você já está exposta a qualquer tipo de doença infecto-contagiosa que seja transmissível através do contato físico ou pelo ar, pela via respiratória ou via aérea, como vocês queiram chamar. E nesse período pandêmico, vou usar esse exemplo, a gente tem o coronavírus, né? Ele é transmitido apenas pelo contato, o toque físico. E ali você vai estar pegando, por exemplo, na recepção, o documento do paciente. Muitas das vezes, você vai estar ali conversando com eles, né? Vai estar coletando maiores informações. Você vai ter o primeiro contato com o paciente. Se ele tiver uma doença infecto-contagiosa, você possivelmente vai ser o primeiro a pegar. É o primeiro que está correndo risco. Ou seja, o ambiente a qual você executa a tua atividade,
ele te expõe a uma situação de risco, onde essa situação pode gerar aí um mal-estar, gerar uma doença em você. Só que para isso acontecer, você precisa estar exposto acima do limite de tolerância. Para a gente entender melhor. Bora lá. Imagine que vocês trabalham num ambiente onde gera muito barulho, muito barulho. Tá? A gente não chama barulho, a gente chama ruído. E você trabalha em horário administrativo, 8 horas por dia. Quem dera, né, gente? Tem técnico aí que trabalha 24 horas, faz plantão aí de 24 horas. É puxado. Mas vamos imaginar aí que o plantão é de 8 horas, no horário administrativo. Só que esse ambiente que você trabalha, ele gera um ruído. Ele tem um barulho que chega a incomodar, chega a prejudicar o andamento aí da tua atividade. Lá no anexo 3 da NR15, quando eu falar NR, é norma regulamentadora, que é já específico na área de segurança do trabalho. O anexo 3 da NR15 diz que para 8 horas de trabalho, eu posso estar exposto até 85 decibéis. Tá? Até 85 decibéis. Então, se passar de 85 decibéis, esse ambiente ele se torna insalubre. Esse ruído que está sendo gerado aí nesse ambiente de trabalho, bora imaginar que ele está dando 87 decibéis. Ele está passando 2 níveis do permitido, que é 85. Aí a gente tem 2 vertentes de trabalho para proteger o colaborador. A gente pode enclausurar o ruído, ou seja, a gente pode abafar o equipamento que está gerando ruído, barulho, ou a gente vai diminuir o tempo de trabalho desse trabalhador, ou a gente vai colocar nele um EPI. Já ouviram falar do EPI? Alguém sabe me dizer o que é o EPI? Equipamento de proteção individual. Esse está bem afiado, viu? Parabéns. Então, a gente vai fazer uma avaliação, né? Já que a norma diz que eu posso estar exposto até 85 decibéis, sem ter proteção nenhuma, e a gente fez uma medição com um aparelho chamado dosímetro, e detectou que está numa dose de ruído de 87 decibéis durante as 8 horas de trabalho. Então, já que mexer na máquina é muito caro, eu vou colocar o EPI para o colaborador usar, que vai ser aí o equipamento de proteção audiológico ou auditivo. Geralmente é um plug de inserção ou abafador tipo concha. Quando você usar esse EPI, o nível de ruído, de barulho que vai entrar no teu canal auditivo não vai ser mais de 87. Ele vai cair para em torno de 64, 65 decibéis. Ou seja, ele vai ficar abaixo do limite de tolerância. Conseguiram entender? Sim. Sim, professor.
Beleza. Só que agora, esse ambiente, ele não está mais com 87 decibéis. Ele está com 102 decibéis. Muito mais acima do limite. O limite, já que o limite é 85, eu vou ter aí 102 decibéis. Então, aí, quando eu tenho qualquer dose de ruído acima de 85, aquele ambiente de trabalho, ele é propício a gerar uma doença naquele funcionário que circula naquela área onde tem aquele barulho. Ou seja, aquele colaborador, ele trabalha numa área insalubre. Deu para entender, gente? Sim. Ok. No caso de vocês, a exposição que vocês vão ter, ela é muito complexa de ser medida, de ser colocada em números. Então, a gente vai fazer uma medição qualitativa dela. A gente vai apenas colocar uma forma de medição qualitativa. Baixa, média, grande, casual, contínua ou intermitente. No caso de vocês da área da enfermagem, área da saúde, a exposição biológica de vocês, eu digo que é contínua. Por quê? A partir do momento que você chega no teu posto de trabalho, você já está exposto aos agentes biológicos, vírus, bactérias, bacilos, protozoários, vírus, fungos. Então, tudo isso aí, você pode ser acometido por algum deles a qualquer momento, só pelo fato de você estar no seu ambiente de trabalho. Então, a partir da porta do hospital para dentro, em qualquer lugar eu posso pegar coronavírus, por exemplo. Então, isso é um motivo pelo qual eu vou receber aí um percentual de insalubridade. Por isso que o texto ele traz aí, né, a proteção dos trabalhadores no seu ambiente de trabalho devido aos riscos existentes resultantes das condições prejudiciais. Toda essa exposição ela vai prejudicar a nossa saúde. Então, a gente tem que receber um abono como uma forma de bonificação, um acalento, por estar se colocando em exposição a um determinado agente. Tá? Seja ele o barulho, que é o ruído, seja ele ao coronavírus, seja ele a tuberculose, como a colega colocou, tá? Eu só vou receber a insalubridade quando o meu risco ocupacional ele estiver acima do limite de tolerância permitido na legislação. Tá bom? Ok. Dúvidas até aí? Beleza, vamos seguir. Não tem ninguém dormindo não, né? Ninguém dormindo não, né? Tá quase. Olha, a gente não vou pedir não. Se eu pudesse estar dormindo, eu estaria. Ai. Peguei um serviço agora, essa última semana, que estava acordando 5 da manhã e chegando em casa quase meia-noite. O corpo está pesado.
Quando cai o dinheiro, eu faço Pix, professor. 001 079 702 52. Eu só aceito o Pix acima de R$5. Ah, manda logo real então pra mim. Gente, se der sono em alguém, alguma coisa assim, joga uma água gelada na cara, toma um golinho de café, tá? Essa primeira parte aqui, gente, ela, infelizmente, ela é um pouquinho chata mesmo, tá? Não tem para onde correr. Então, assim, eu vou tentar dinamizar o melhor possível para ficar menos cansativo para vocês, tá? Então, todo o tempo eu vou estar perguntando, estão entendendo? Tá ficando dúvida? Tá? Só para a gente ter aí um feedback, tá bom? Tá bom. Beleza. Observa-se aqui, os cuidados com a saúde e segurança do trabalho são necessários desde os tempos remotos, ou seja, desde a antiguidade. Só para vocês terem ideia, gente, lá no período da Pedra Lascada, no período paleolítico, no período lá do Homem das Cavernas, né, eles já se tocavam na segurança e saúde do trabalho deles. Eles já se tocavam em ergonomia, só para vocês terem noção. Lá na frente a gente vai estudar um pouquinho do que é ergonomia. E eu fazendo um estudo mais a fundo, assim, eu achei muito interessante isso, porque hoje está um assunto tão atual, mas é algo tão antigo, que muitas pessoas não têm dimensão disso. Grande foi a contribuição dos renomados filósofos, cujos trabalhos impulsionaram os estudos a respeito do assunto. Aristóteles, que eu não sei bem se era mestre, era enfermeiro, ele cuidou de enfermidade dos mineiros e tentou evitar elas. Aqui tem uma diferença de Aristóteles, Hipócrates e Bernardino Ramazzini. Aristóteles, ele já agia como uma manutenção corretiva. Adoeceu, eu vou cuidar, vou aplicar a medicação, e vou instruir para evitar de novo. Já Hipócrates, ele é considerado um dos homens mais importantes da história da medicina. Tá? Inclusive, ele é considerado o pai da medicina. A medicina convencional, a medicina comum, a medicina clínica, que nós chamamos. Tá? Hipócrates foi pioneiro em muitas descobertas, entre elas a identificação na origem das doenças relacionadas ao trabalho com as minas de estânio. Estânio é um tipo de minério, E ele conseguiu fazer um link entre a doença e entre a exposição que o colaborador estava exposto. Então, isso foi um marco muito grande. Tem Paracelso, que ele estudou as afecções. São alguns problemas de saúde específicos dos mineiros. Quando a gente fala mineiros, tá, gente? Não é o pessoal de Minas Gerais, não. Tá? Não é o Alexandre Pires Mineirinho. Quando a gente fala mineiro, são pessoas, colaboradores que trabalham em minas, realmente, minas de extração de carvão, extração de ouro, extração aí de bauxita, de caulin, ferro, manganês, tudo que é tipo de minério, a gente vai, quem trabalha nessa ramificação, nós vamos chamar de mineiros, tá? Só que lá em 1700,
a gente teve aí um marco muito legal, através do Bernardino Ramazzini, que é um médico italiano. Ele publicou a obra As Doenças dos Trabalhadores, que lá, usando a terminologia lá do livro original, De Morbis Ac Facie, uma coisa assim. Enfim, o trabalho dele foi a base de estudo que iluminou o trabalho de grandes mentes da medicina ao longo dos séculos. Então, como ele foi o primeiro médico que deu esse passo, né, ele é considerado o pai da medicina ocupacional. Hipócrates é o pai da medicina clínica, a medicina comum, e a medicina ocupacional é Bernardino Ramazzini, lá em 1700. Tá? Então, de 1760, surge a Revolução Industrial na Inglaterra, com o aparecimento das máquinas de tecelagem movida a vapor, que era um tear mecânico. Então, com isso, o artesão e suas famílias foram passar a trabalhar nas fábricas. Lembrando que, antes de 1760, o processo de tear, da fabricação de tecido, ele era inteiramente manual. Né? O artesão, ele tinha ali a sua família, eram tradições que passavam de geração em geração, e eles faziam a tecelagem, a montagem de panos, de maneira natural, de maneira manual, desculpa. Agora imaginem só, gente, a trabalheira que era montar aí 1 metro quadrado de pano e tá colocando ali fio por fio, organizando tamanho, a posição. Gente, só de imaginar a cabeça já dói. Então, em 1760, isso mudou. Isso aí teve a Revolução Industrial, né, que isso aí foi no século XVII, né? Então, aí no século XVII, a gente já começou a ter a mecanização de trabalhos. Então, a gente pode dividir ela aí em 3 fases distintas. Quais são elas? De 1760 a 1830, ela ficou isolada, né, só na Inglaterra. A Inglaterra tinha medo dessa tecnologia vazar para outros países, né? E eles perderem espaço. Besteira, né? Mas eles tinham esse medo. E foi nesse mesmo período que surgiram as primeiras máquinas de vapor, entre o século XVII e o século XVIII. Entre o século XVIII e o século XIX, essa Revolução Industrial, a Inglaterra não conseguiu segurar sozinha. A demanda de trabalho cresceu de uma tal forma que ela teve que expandir essas situações para a América e para a Europa, continentes diferentes, tá? E com essa ramificação, com esse crescimento industrial mecânico, se criou um outro gargalo, um outro problema: energia. A energia produzida não era suficiente para atender todas as fábricas. Então, começou-se o estudo de hidrelétricas, lá no final do século XVIII e começo do século XIX. Tá? Então, quando a gente for estudar aí essa situação enérgica do nosso país e do mundo, né, essas construções de hidrelétricas são situações muito recentes ainda. E depois de 1900, surgiu várias inovações. Energia anatômica, os meios de comunicação, né, comunicação rápida, e a produção em massa de alguns materiais. Essa semana, não, minto, semana passada,
Tá até tirando uma onda com os colegas de infância, assim. Fulano, tu lembra quando tu era filha da fulana? Como foi que tu se declarou para ela? Não, eu mandei um bilhetinho, mandei uma carta, não sei o que e tal. Hoje não, né? Hoje tem aí as redes sociais, tem Instagram, Facebook, tem WhatsApp, tem uns aplicativos de conversa de vídeo, que é o que a gente está agora. Então, a tecnologia avançou muito, né? Não sei se tem alguém aqui com 40, 50 anos. Você postava uma carta para alguém e ia chegar depois de meses. Né? E hoje não. Hoje a gente fala de maneira instantânea, de maneira ao vivo com as pessoas. E isso foi graças à revolução tecnológica. Que, historicamente falando, eu me arrisco a dizer que da década de 80 para a década de 90 para até agora, a gente viveu uma revolução tecnológica. Se a gente for olhar, por exemplo, o primeiro computador do mundo, ele era algo monstro, de muito grande, né? E não conseguia ter tanta desenvoltura. Hoje a gente tem computadores na palma da mão. Né? Tem os touchscreens, tem os touchscreens, que são os nossos aparelhos telefônicos. Eles já são computadores. Né? E essa é, na verdade, a quarta fase que a gente já vive, que vai ser aí depois da década de 50. Dentro, aí, na metade do século XIX, na verdade. Né? Que veio aí o ingresso de computador, os meios de comunicação rápida, né? Então, pessoal, a gente está aí na quarta fase, né, da Revolução Industrial. Se fosse anos atrás, a gente não ia conseguir estar fazendo essa aula agora. Se tivesse tudo fechado, a gente ia ter que esperar os decretos baixarem para a gente voltar a fazer aula presencial, né? O parlamento inglês, através de uma comissão de inquérito, aprovou a primeira lei de proteção aos trabalhadores. Isso em 1802, lá no início do século XVIII. E esse marco, ele aconteceu na Inglaterra, tá? Não foi aqui no Brasil. Prova disso que em 1831, a própria Inglaterra criou uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, onde ela elaborou um relatório que concluía a seguinte situação. Diante dessa comissão parlamentar, desfilou longa precisão de trabalhadores, homens e mulheres, meninos e meninas, abobalhados, doentes, deformados, degradados na sua qualidade humana, e cada um deles é clara evidência de uma vida arruinada. Um quadro vivo da crueldade humana do homem para com o homem. Uma impiedosa condenação imposta por aqueles que, detendo em suas mãos o poder imenso, abandonam os fracos à capacidade dos fortes. E isso é um texto, gente, muito forte. Eu fico tentando imaginar a situação que eles encontraram essas pessoas. Situação de trabalho escravo, situações
subhumanas. Tá? Eles fiscalizaram homens, mulheres, meninos, meninas. E olhem só como eles classificam essas pessoas. Abobalhados, doentes, deformados, degradados na sua qualidade humana. Ou seja, eram pessoas que foram mutiladas decorrente do processo mecanizado. Por que elas eram mutiladas? Muitos homens, né, elaboravam as máquinas com comandos mecânicos, mas tinham poucos especialistas para ensinar como é que a máquina funcionava. Como é que eram os comandos, como é que ela funcionava, o que podia fazer, qual era o botão que apertava, qual era o risco, o que podia acontecer. Não tinha quem fizesse isso. Então, por isso, muitos começaram a ficar deformados. Foram mutilados no decorrer das atividades ocupacionais, das atividades laborais. Isso aí, gente, em 1831, além do problema ocupacional, ou seja, além dos problemas de falta, substituição, falta de conhecimento, habilidade para executar algumas atividades, veio aí uma grande crise social. Por quê? Tinha muitas pessoas aleijadas na rua. Foi aí que começou a ter uma grande massificação as pessoas de rua. Por quê? Estava ali sem um braço, sem uma perna, estava cego, estava surdo, né? Não conseguia mais segurar uma ferramenta, não conseguia mais passar 12, 13, 14 horas em pé. Então, se não serve para a empresa, manda embora, estou nem aí, não tinha direito trabalhista mesmo. Então, eles contratavam, demitiam, como se estivessem bebendo água. E todas essas pessoas que sofreram acidentes dentro das fábricas, dentro dos âmbitos mecanizados, elas foram para a rua. Né? Aí veio, já que o fulano não quer me contratar, eu vou roubar. Vou pegar para mim, não vou ficar com fome. Então começou aí ter uma série de problemas sociais dentro da sociedade. Tá? Por isso que o texto, ele finaliza aqui, ó, abandonam os fracos à capacidade dos fortes, ou seja, abandonam os fracos e os fortes vão dominar do jeito que eles querem. Né? Degradados na sua qualidade humana. A qualidade humana é o teu corpo ter pleno funcionamento. Não tínhamos isso mais em 1830, no início do século XVIII. Né? Então, aí foi criada essa comissão para investigar por que está acontecendo essas situações de degradação humana. E poucos anos depois, lá na Grã-Bretanha, começou a ter aí um grande movimento. Entre 1844 e 1848, onde foram aprovadas as primeiras leis específicas de segurança do trabalho e saúde pública.
Isso foi um marco gigantesco, gente. Tá? Isso foi um marco muito grande, um avanço gigantesco para qualquer tipo de trabalhador. Tá? Essas primeiras leis, elas falavam muito sobre a condição do trabalho, elas falavam sobre carga horária, proteção do trabalhador, mas ela não especificava muita coisa ainda, né? Ela falava sobre EPI, então ela trazia um pouquinho de cada coisa do que a gente já vive hoje. E olhem só, isso foi quase na metade do século XVIII. Hoje, nós vivemos em pleno século XXI e ainda tem trabalhador, tem empresas que não seguem algumas legislações desde o século XVIII. Não usar EPI, não querer usar o EPI, usar o EPI de forma incorreta, extraviar o EPI, danificar o EPI, um monte de situações. Se colocar em condições de insegurança. Então, tudo isso tem a ver. Tá? Seguindo. Em 1919, foi criado a Organização Internacional do Trabalho, cujo o Brasil é membro fundador, a OIT. Tá? Esse órgão, gente, ele é de suma importância para qualquer legislação trabalhista, independente do país que você esteja. Tá? Independente. Quando a gente tem alguma situação que foge de qualquer tipo de legislação nacional, a gente vai lá no site da OIT e pega todas as suas diretrizes, as suas portarias, as suas NBRs, as ITs, e se, como posso dizer para vocês, a gente usa, né, essa legislação a nosso favor. Alguém dormiu? Não, professor. Estão conseguindo entender direitinho? Acompanhar? Sim. Sua aula está muito boa, professor, mas eu já dei umas quantas pescadas aqui. Acho que eu já perdi algumas coisas aí. Gente, se eu me calar aqui é porque eu dormi. Essa parte aqui, realmente, ela é muito chata. Mas não se preocupe que tem coisa mais legal que a gente vai fazer aí. Eita, que tem alguém assistindo Jornal Nacional. O Jornal Nacional só sabe falar da CPI e do Covid. Eu nem parabólico mais em casa eu tenho. Só para não assistir mais isso. Mas bora lá. Tome um pouquinho de café. Dá uma sacudida na cabeça Desculpe, aí. professor. Acontece. Vamos lá. Em 1891, a preocupação prevencionista teve início com o decreto 13.1313,
em 23 de janeiro de 81, que tratava da proteção ao trabalho de menor, ou seja, os menores de idade. Eu só não estou muito certo se neste tempo a idade mínima para ser considerado adulto era 21 anos. E depois passou para ser 18. Se não me falha a memória. Como esses menores, eles tinham menos resistência física, né? Tinham menos aprendizado. Então, tinha que ser bolado alguma maneira de proteger eles, né? Então, através do decreto 1313, isso aconteceu. Mas isso não aconteceu ainda. Era só um decreto, não era lei. Esse decreto ele poderia ser municipal, ele poderia ser estadual ou nacional. Mas como é que seria a fiscalização naquele tempo? Vamos ser sinceros, muitos nem fingiam que esse decreto nem existia. A verdade é essa, infelizmente. Mas, se me serve de consolo, em 1919, lá no comecinho do século XIX, foi criada a primeira lei sobre acidente de trabalho no Brasil, que foi a Lei 3.724, de 15 de janeiro de 1919. Tá? Essa primeira lei, ela já trazia algumas coisas sobre o acompanhamento da saúde ocupacional, dos exames, das condições de insegurança. Ela já falava algumas coisas sobre isso aí, tá? Em 43, foi aprovada pelo decreto uma outra lei, tá? Que é a 5.452, que, na verdade, ela é que realmente deu aquele impacto que chamou a atenção das empresas sobre segurança e saúde no trabalho. Tá? A primeira lei lá de 43, ela quase não foi levada a sério. Né? Já depois, aí, com a criação da nova, através do decreto, o pessoal começou a ter aí um olhar mais diferenciado. Só que quando deu, lá em 1944, o capítulo 4, o capítulo 5 do título 2 da CLT, ele teve uma reforma. Ele começou a ser ampliado. Ele começou a colocar mais diretrizes no âmbito de segurança e saúde no trabalho para se tornar lei e ser cobrado aí de todos os tipos de empregadores. Tá? Lembrando que nesse tempo, tá, gente, o nosso país ele já tinha aí várias empresas fazendo mineração, fábricas, né, se instalando. Então, já estava um período onde o nosso país
financeiramente, ele já estava muito bem movimentado. Então, tinha que ser tomada uma atitude a nível nacional. Então, foi criada aí a Lei 7.036, onde reformou as leis de acidente de trabalho, objetivando maior entendimento da matéria e agilizar a implantação dos dispositivos da CLT referentes à segurança e higiene do trabalho, além de garantir assistência médica, hospitalar e farmacêutica aos acidentados e indenização por danos pessoais por acidente. Vamos lá entender isso aí. Através dessa reformulação, tá? Toda vez que um colaborador se acidentasse dentro da empresa, executando qualquer atividade dentro da empresa, a empresa ela ia dar a assistência médica. Tá? Ela ia contratar médico para fazer acompanhamento, né? Se fosse preciso pagar um hospital para ele ser internado, a empresa iria fazer isso. Se fosse preciso comprar remédios, a empresa vai ter que comprar remédio, tá? Ou então, se o acidente foi um acidente tão grave que tornou o colaborador impróprio para qualquer outro tipo de trabalho, né? Ele ficou incapacitado. Agora a empresa vai começar a pagar a indenização. Bora observar que lá no começo da década do século XVII, lá no começo da Revolução Industrial, qualquer um trabalhava de qualquer jeito, com qualquer roupa, com qualquer material, e se morresse lá no meio dos outros, só faziam puxar ele para o lado e colocavam o outro no lugar dele. Tem que ter um pingo de respeito, um pingo de compaixão. Então, agora, qualquer situação que acontecesse, através da Lei 7.036, a empresa é automaticamente responsabilizada. No começo, as empresas elas não levaram isso a sério, porque eles não pensavam que isso ia realmente vingar. Então, se acontecer qualquer coisa, eles iam lá, pagavam e estava tudo resolvido. Enquanto o dinheiro podia resolver, por ele estava resolvido. Né? Só que, pela falta de investimento em segurança e saúde, isso começou a ficar caro para eles. Pagamento de indenização, pagamento da assistência médica, das consultas daquele colaborador acidentado. Então, tudo isso ficou muito pesado para a empresa. Então, as empresas se viram forçadas a começar a mudar os seus processos gerenciais de trabalho, melhorar os postos de trabalho, né? E, com isso, melhorou aí a cobrança no âmbito da segurança do trabalho. E esse mesmo decreto, no artigo 82, ele criou a CIPA, que a gente vai, eu não vou falar, não vou aprofundar nesse assunto agora, porque a gente vai estudar as NRs lá na frente, e a gente tem uma NR que fala somente sobre CIPA, então essa partezinha a gente vai deixar para depois, tá? A portaria 319 também a gente vai deixar para depois, porque a gente tem uma outra norma que fala especificamente sobre EPI, tá? Em 1966, foi criada, conforme a Lei 5.161, a Fundação Nacional de Segurança e Higiene e Medicina do Trabalho, que hoje, né, hoje a gente quase não sabe o nome dessa instituição, que ela foi renomada, né, renomeada várias vezes. E hoje ela é conhecida mais popularmente como a Fundacentro, né? E a criação, na verdade, da Fundacentro
foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores feitos históricos nacionais do âmbito de segurança do trabalho. Tá? Por quê? Agora, a gente tinha um órgão que tinha a competência de cobrar das empresas que elas seguissem as diretrizes. Tá? E na altura disso aí, o INSS, a Previdência Social, ele já existia, né? As contribuições, tudinho. Só que em 1967 começou a ser cobrado das empresas o FAP e o seguro acidente. Tá? O seguro acidente, gente, é um dinheiro que a empresa paga para o INSS quando ela faz a contratação de qualquer tipo de colaborador. Tá? Eu vou contratar um ajudante, eu tenho que pagar o seguro dele, um seguro acidente. Por que isso? Se, porventura, esse colaborador ele se acidentar, o INSS vai cobrir as despesas dele. Tá? O INSS vai se responsabilizar por ele. Só que, claro, isso aí tem a contribuição mensal também previdenciária. Né? Então, as duas coisas, elas andam juntas. Em 74, iniciou os cursos profissionalizantes para a formação dos profissionais de segurança, higiene e medicina do trabalho. Isso, gente, em 74. Isso há menos de 50 anos atrás. Então, é muito recente. Tá? E em 78, foi isolado o capítulo 4, o capítulo 5 lá da série T, foi feita toda uma reformulação de novo, quando foi o momento em que surgiu as NRs. Tá? No primeiro momento, tinham apenas 28 NRs. Eles fizeram lá uma portaria, a portaria 3.214, no dia 8 de junho de 78, e assinaram, criando aí as normas regulamentadoras. Tá? No começo era só 28. Com o passar dos anos, as práticas foram se aprimorando e hoje aí nós temos 36 NRs implementadas, sendo válidas, e a gente já tem aí mais 2 sendo estudadas. Tá? E para a gente fechar, em 86, foi criada a Lei 7.498, que regulamentou a profissão do enfermeiro, do técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem. Tá? 86, 96, 2006, 2016. Ou seja, gente, há menos de 40 anos atrás, legalmente falando, né, não existia a profissão de enfermeiro e técnico de enfermagem. Né? Eles não eram pessoas que tinham conhecimento da saúde e tudo mais, mas eles não eram considerados enfermeiros, não tinha lei que falava que eles eram enfermeiros ou técnicos de enfermagem. E na Lei 7.498 de 86, isso se tornou realidade.
Então, isso é um marco muito recente, tá? Muito recente. E junto dessa criação dessas normas aí, foi criado também o quadro do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que é composto pelo engenheiro de segurança, o médico, o enfermeiro, o auxiliar e o técnico de segurança. Hoje tem uma briga para fazer uma nova atualização para incluir o tecnólogo, mas ainda não foi implementado. Então, a gente observa aí que toda a regulamentação legal, as leis que formaram essas profissões, elas ainda são leis novas, ainda são profissões legais, legalmente falando, profissões novas, profissões recentes, e estão em constantes atualizações, mudanças. Por isso que a gente está aqui hoje fazendo esse módulo que está sendo iniciado de maneira muito chata com vocês, tá? E daí para frente, teve várias mudanças. Foram colocados o dia do técnico de segurança do trabalho, dia do técnico de enfermagem, dia do profissional da enfermagem, campanhas sobre saúde e por aí adiante. Então, pessoal, essa primeira parte, ela infelizmente realmente é chata, tá? A gente vai falar muito ainda sobre estou lendo aqui os comentários do chat. A Gislane, interessante porque é bacana saber o que aconteceu antes, né, da gente existir. E esse lado histórico, ele é muito importante, gente. Ele é muito chato também, não vou mentir para vocês, mas ele é muito importante para a gente saber quais são os marcos, como foi que caminhou cada situação, o porquê disso, o porquê daquilo, tá? Então é muito importante a gente saber disso. A gente não vai colocar isso lá na prática, mas para a nossa formação acadêmica isso é essencial. Tá bom? Por hoje a gente fica aqui, tá? Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês, tá? Agradecer porque ninguém dormiu, ninguém bocejou. Aparentemente o celular de ninguém caiu da mão. Eu acho que tem alguém aí se embalando na rede, super confortável, mas persistiu até o final da aula. Isso é muito bom, gente. Cadê? Deixa eu ver vocês. Firme e forte, né, Larissa? Gente, olha. Café, água. O vermelho, tá? É porque eu sou flamenguista, tá, gente? Sou flamenguista, não abro mão. Então, minha xícara é preta do café, copo de água é vermelho, os dois formam as cores do Flamengo, tá?
Gente, quero agradecer a Gislane. Gislane é o quê? Corintiana, vascaína? Oh, meu Deus do céu! Corintiana, Jesus! Guilherme, se tu estiveres falando do Flamengo, com certeza é o Flamengo. O melhor time. Olha, Thaís, tu é amiga da onça, viu, Thaís? Tu és amiga da onça. Meu Senhor. Olha só, gente do céu. Flamengo sempre eu hei de ser. Gente, vamos finalizar, tá? Brincadeiras à parte. Boa noite para todos. Tá não para o corintiano? Brincadeira, viu? Eu espero vocês na sexta-feira. Tá? Espero vocês na sexta-feira. Boa noite. Tá? Quem não veio, falem, peçam para vir. Acredito que na sexta-final Ela que a gente consiga se apresentar na sexta-feira. Isso. E outra coisa, tá, gente? Eu vou postar lá no grupo de vocês o trabalho para vocês me entregarem na próxima semana. Tá? Ok, E é aí. professor? Oi? Esse trabalho aí é equipe, hein? Não. É equipe. É equipe. É você, a sua força de vontade, a sua inteligência e Deus. Se for ateu, tira. Não, eu só estou perguntando porque geralmente a gente faz trabalho em equipe e eu estou isolada, estou abandonada aqui em Vitória. Eu estou de intrusa na equipe da Idilbem. Não, o trabalho ele já é individual, tá, gente? Eu quero, tá, gente, por verdade que a maioria saia, esse trabalho ele tem uma introdução, tá? Tenha o desenvolvimento e a conclusão, tá? A parte do desenvolvimento de vocês vai ser muito parecidas, então eu peço que vocês caprichem na introdução e na conclusão. Tá? Vou colocar lá para vocês estudarem, pesquisarem a diferença, o que é cada tipo de doença e colocar aí um exemplo, no mínimo, de cada tipo de doença, tá? Entre a doença ocupacional e a doença profissional. Tá bom? Se puderem mandar em PDF, por e-mail, no meu PV, fiquem à vontade. Tá, gente? Ok. Ok? Eu espero que... Caso é para entregar agora sexta-feira ou na próxima semana? Não. Na próxima quarta-feira. Vocês vão ter aí uma semana. Sim? Minha internet falhou e a parte que você estava falando sobre o trabalho. Vai passar lá no grupo, algo assim, não foi? Isso. Ok. Então, gente, boa noite a todos. Quem estava com sono agora pode dormir. Tchau, boa noite.